Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, que a tua presença encha este dia de alegria e paz em nossas vidas. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro paciência, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, quando alguém tem um dom ou capacidade e a usa somente para si próprio, está fazendo um mau uso da capacidade ou dom que recebeu de Deus, está sendo egoísta. Os dons são dados por Deus para os cristãos, visando um fim proveitoso, diz o apóstolo Paulo, isto é, para a edificação espiritual de outros cristãos na igreja. Paulo diz que cada um ou todos os cristãos recebem algum dom especial do Espírito Santo para ser usado na igreja. Não existe cristão sem dom especial. O que existem são cristãos que não descobriram o seu dom ou cristãos que não usam os seus dons na igreja e são egoístas. Paulo lembra que os dons não são escolhas nossas, mas é o Espírito Santo que dá de acordo com a necessidade da igreja naquele local em que ela está para ser usado, junto dos outros dons dados aos outros cristãos que estão naquela localidade. Tudo isso para a edificação espiritual de todos. Paulo então cita alguns dons espirituais. Ele cita a palavra da sabedoria, isto é, a pessoa tem a capacidade de aplicar as verdades da palavra de Deus à vida prática dos outros. É aquela pessoa que sabe aconselhar, orientar, repreender quando necessário. Ela traz clareza espiritual à vida das outras pessoas. Outro dom que o apóstolo Paulo fala é a palavra do conhecimento. É um conhecimento especial e profundo da palavra de Deus e das verdades que ela traz. Esse dom é muito importante ainda nos dias de hoje, porque as pessoas andam perdidas e precisam de cristãos com sabedoria e conhecimento para aconselhar, consolar, mostrar a maneira certa de se viver segundo o que diz a palavra de Deus. Outro dom especial é a fé, mas não qualquer fé, uma fé especial. Todos nós cristãos temos fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, mas essa fé que o apóstolo Paulo fala aqui é uma fé mais profunda e mais firme nas verdades da Bíblia. Mais um dom especial que é necessário nos dias de hoje, pois precisamos de cristãos que tenham uma fé tão grande ao ponto de irem aos lugares mais distantes e difíceis do mundo para proclamar a palavra de Deus. Essa fé especial é aquela que os mártires tiveram quando preferiram morrer a negar a sua fé em Cristo. Outro dom são os dons de curar.
São dons especiais para cristãos ajudarem outras pessoas em suas enfermidades. Esse dom foi muito importante na época dos apóstolos, porque com essas curas eles comprovavam que eram os enviados de Deus, visto que naquela época ainda não tinha o Novo Testamento escrito. Nós hoje temos médicos, remédios para curar. E para comprovar que nós somos os enviados de Deus, os cristãos, temos hoje a palavra de Deus, a Bíblia. Precisamos única e exclusivamente falar e ensinar a palavra de Deus com clareza para as outras pessoas. Outro dom que o apóstolo fala é operações de milagres. Milagres são descritos na Bíblia. Jesus fez vários milagres e os apóstolos também. Mas os milagres tinham por objetivo mostrar que Jesus Cristo era o Salvador prometido e os discípulos eram os enviados de Deus. Hoje, embora possam existir pessoas que possam fazer coisas extraordinárias, eles não são necessários para a edificação da igreja, pois nós temos a única coisa necessária para a edificação da igreja, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Esse é o maior milagre de Deus para a nossa vida. Lá na Bíblia está tudo o que nós precisamos para sermos felizes e salvos. Outro dom é o das profecias. Não igual às profecias do Antigo Testamento, que se relacionavam muitas delas ao futuro, mas aqui é o dom de anunciar a palavra de Deus. Tudo o que precisamos saber sobre o passado, o presente e o futuro está na Bíblia. Não precisamos de novas revelações ou profecias sobre o futuro. A Bíblia é a revelação de Deus para a felicidade do ser humano. Esse dom que o apóstolo Paulo são as pessoas que têm a capacidade de falarem de Jesus com clareza para outras pessoas. Outro dom, discernimento de espíritos. Naquela época, lá em Corinto, era muito importante para os cristãos terem alguns que sabiam discernir quem falava pelo Espírito Santo, quem falava por si próprio, achando que era o Espírito Santo, e aqueles que eram e falavam em nome do diabo. Eles ainda não tinham a Bíblia, lembre disso. Hoje também é importante nós termos discernimento para vermos entre tantas e tantas pessoas que falam de Jesus, quem realmente fala corretamente a palavra de Deus e mostra que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele como Senhor e Salvador. Hoje discernimos o certo do errado, tendo por base o fundamento da palavra de Deus. Ela é quem dirige nossos caminhos por este mundo mau que vivemos. Outro dom, variedade de línguas e capacidade para interpretá-las. Paulo não nega que possam haver cristãos que falem línguas estranhas, línguas de anjos, que ninguém conhece o significado. Esse dom até pode ser edificante para a própria pessoa que o tem, mas na igreja não edifica, porque ninguém entende o significado. É como alguém falasse palavras sem sentido. Paulo então diz que se por um acaso alguém tem esse dom de falar em línguas de anjos, línguas estranhas, é importante na igreja ter alguém para interpretar e dizer o que ele está falando. Mas também o apóstolo Paulo fala que se alguém tem esse dom de falar em línguas estranhas e edifica a si próprio, que ele faça isso em sua casa, para Deus. Deus vai entender o que ele está falando e vai atender os seus pedidos. Paulo resume tudo isso dizendo que em se tratando de dons que Deus dá, existe a soberania do Espírito Santo e não das pessoas. É o Espírito Santo quem dá os dons, é o Espírito Santo quem dirige a vida das pessoas, é o Espírito Santo que nos diz o que devemos fazer e deixar de fazer. Todos os dons dados pelo Espírito Santo aos cristãos são para serem usados na igreja para a edificação do povo de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz no final do texto de hoje.
Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Estimado irmão e irmã, eu fiquei agora pensando uma coisa: qual será o dom que é mais importante para a igreja e para o mundo hoje? O dom mais importante para a igreja e para o mundo é a nossa voz, que louva a Deus, que fala de Jesus, que ora, que testemunha a fé, que leva a palavra de Deus às outras pessoas. Precisamos falar mais do que nunca, bem alto para o mundo inteiro, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo por amor a nós, pecadores, e que com o seu sofrimento e morte na cruz, Ele conquistou para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Precisamos desse dom, e esse dom é dado para todos nós cristãos, sermos os proclamadores da palavra de Deus junto dos nossos amigos, companheiros de trabalho, vizinhos, familiares. Em outros textos da Bíblia, falam sobre outros dons. O importante é saber que você, como cristão, tem dom que Deus deu para você, e é para você usá-lo junto da sua igreja. Assim, faça o seguinte: medite diariamente na palavra de Deus, ore constantemente, participe ativamente da sua igreja e tente usar o dom que Deus deu para você na igreja. Mas, acima de tudo, lembre de ser um cristão ou uma cristã de verdade, lá em sua casa, junto dos seus amigos e vizinhos, no seu trabalho, no seu estudo, que as pessoas que rodeiam você possam reconhecer que você é o dom de Deus dado para que eles possam se aproximar de Cristo e possam ver em você a figura de Jesus Cristo. Pensando em nossas vidas como dom que Deus nos deu para servi-lo, ouçamos agora o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar todos com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós somos chamados das trevas do pecado e da condenação eterna para a maravilhosa luz da salvação. Te louvamos porque o Senhor está conosco e o Senhor nos dá dons para servirmos a Ti juntos de nossas igrejas. Que possamos usar os nossos dons para a edificação da igreja, para que a Tua palavra seja anunciada para o mundo inteiro, para que mais e mais pessoas possam conhecer Jesus, possam crer nele e serem salvos. Que nós usemos a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.